Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Visão Matemática e nesse vídeo eu irei demonstrar a fórmula da união de dois conjuntos. O enunciado diz o seguinte: dados dois conjuntos A e B são conjuntos que a gente conhece os elementos que compõem cada um deles, vale a seguinte fórmula: o número de elementos de A união B vai ser o número de elementos de A mais o de B menos o número de elementos da interseção, ou seja, do que eles têm em comum. Pelo diagrama, esse famoso diagrama de Venn, dá para saber que realmente essa fórmula funciona. Porque se eu pegar esses elementos aqui de A, eu vou marcar com a caneta aqui para ficar mais fácil de entender. Todos esses elementos aqui dentro de A e somar com esses elementos aqui do conjunto B, se eu pegar isso aqui e somar com isso, eu vou estar considerando essa interseção aqui duas vezes. Sendo assim, eu vou precisar tirar uma vez ela, subtrair uma vez ela aqui, de modo que eu vou ter total de elementos de A mais os elementos de B menos essa interseção. E isso vai dar a união entre A e B. Realmente, pelo diagrama a gente consegue ver que é verdade, mas nesse vídeo o objetivo é mostrar de forma formal, de maneira matemática, que através de propriedades que essa fórmula é verdadeira. Então a gente vai desconsiderar por enquanto esse diagrama e vamos usar somente a lógica, a matemática e as propriedades que a gente conhece. Então, para demonstrar, a gente vai ter que lembrar de duas propriedades famosas que são fundamentais. Essa primeira aqui, ela é válida para não somente dois conjuntos, mas pode ser 3, 4, 10, N conjuntos. Nesse caso aqui, como eu quero demonstrar para dois conjuntos, eu vou usar para dois, A e B. Ela diz que se eu tenho dois conjuntos A e B distintos que não possuem elemento comum, ou seja, a interseção B é vazia, então a união entre esses conjuntos vai ser a soma dos elementos de cada um deles individualmente. Basta eu somar os elementos de cada um desses conjuntos individualmente. Essa propriedade aqui ela é verdadeira porque se eu tenho dois conjuntos aqui, A e B, bom, eu estou partindo da ideia que eles não têm interseção, não tem nada em comum entre eles. Bom, se não tem nada em comum entre eles, eu quero saber o total de elementos. Só pegar os elementos de um e somar com os elementos de outro. Se fosse três conjuntos, o terceiro conjunto C, por exemplo, somaria com os elementos de C individualmente. Isso aqui é fácil de perceber pela definição mesmo de interseção. Então a gente vai usar essa primeira propriedade, não somente ela, mas tem uma outra propriedade muito boa, muito importante, que é essa aqui, embaixo. Se eu tenho um conjunto contido, esse C aqui é subconjunto, significa contido. Se eu tenho B subconjunto de A, B contido em A, então o número de elementos complementar de B em A vai ser o número de elementos de A menos o número de elementos de B. Isso aqui, essa relação também é válida, por quê? Imagina o seguinte, tem conjunto A, B é subconjunto, B está dentro de A. B é subconjunto de A. Bom, se eu pegar esse conjunto aqui, B
e o conjunto complementar de B em A, complementar de B em A, o que eu sei? Eu sei que esse conjunto aqui, B, e esse outro conjunto A, complementar de B em A, eles não possuem nada em comum. Não tem elemento em comum entre essa parte azul e essa preta. Né? Então esse conjunto aqui B e complementar de B em A interseção entre eles é vazia. Eles são, a gente chama de conjuntos disjuntos, porque não tem interseção entre eles. A interseção entre eles é vazia. Então, se a interseção entre eles é vazia, a gente sabe aqui, pela propriedade fundamental, que a união entre eles, a união entre os elementos de B e complementar de B em A, deixa eu só melhorar isso aqui, vai ser o quê? Vai ser a soma dos elementos de cada um desses conjuntos individualmente. Ou seja, N de B mais N do complementar de B em A. Eu sei que essa união aqui, B mais complementar de B em A, vai ser o próprio conjunto A, já que B pertence a A. Então, botei isso aqui como sendo N de A. O N de A é igual a N de B mais N do complementar de B em A. Passa esse N de B para cá, eu vou ter N de A menos N de B igual a N do complementar, número de elementos do complementar de B em A. Isso aqui basicamente é a prova de que essa propriedade é válida. Isso aqui é a mesma coisa, eu apenas demonstrei através dessa ideia da interseção que isso aqui realmente funciona. A gente vai usar essas duas propriedades agora. Vamos lá, para demonstrar isso aqui, essa fórmula aqui, a gente vai ter que supor, a gente vai ter que partir da ideia que eu tenho três conjuntos, certo? Três conjuntos que são distintos e eles não possuem elemento comum. É só imaginar o seguinte, ó. Se eu pegar essa parte verde aqui, eu quero provar que a união desse conjunto todo aqui vai ser igual a isso. Uma ideia razoável seria pegar essa parte aqui, verde, mais essa outra parte azul, mais essa preta, essa parte preta aqui. Se eu pegar, olha só o raciocínio, se eu pegar essas três partes aqui, elas são partes, aparentemente são diferentes. Então se eu pegar isso aqui, juntar com isso, eu vou ter o negócio todo, vou ter a união entre A e B. E é essa a ideia que a gente vai usar para demonstrar. Vamos considerar que tem três conjuntos, A menos a interseção B, que seria isso aqui. Um outro conjunto, B menos a interseção B, que seria isso aqui. E a interseção, a interseção entre A e B. Se eu pegar isso aqui e juntar, vai dar o total, o negócio todo que a gente quer. Só que para a gente juntar essas partes, a gente tem que provar que eles são disjuntos. Não há interseção entre esses três conjuntos, para poder usar essa primeira propriedade. Como que a gente vai fazer isso? Só imaginar o seguinte. Bom, vamos supor que esses dois conjuntos aqui
possui um elemento em comum. Então, a minha hipótese vai ser essa aqui. Esse conjunto aqui, A interseção B, ele existe um elemento X, né, um elemento qualquer X, que pertence a ele e pertence a esse outro conjunto B menos A interseção B. Bom, a minha hipótese é essa. Se eles têm um elemento comum, X, por exemplo, X pertence a esse conjunto e a esse, então, se isso aqui acontecer, então, esses elementos X pertencem ao conjunto A e ao conjunto B. Então, essa aqui vai ser a minha hipótese e essa é a minha tese. Vamos sair daqui, tentar chegar aqui na tese. Bom, vamos lá, vamos partir da ideia que realmente esses dois conjuntos têm um elemento comum, X. Bom, se eles têm um elemento comum, vamos pensar o seguinte, ó. Eu tenho A e B. Se um elemento X está desse lado aqui, desse lado A, não tem como eles terem nada em comum, porque esse elemento só está no lado A. Da mesma maneira que se o elemento estiver desse lado aqui, não tem como haver interseção. A interseção vai ser vazia. Né? Para que haja interseção, para que um elemento pertença a dois conjuntos, para que haja interseção entre dois conjuntos, tem que haver um elemento que pertença aos dois. Esse elemento aqui, que eu estou colocando como exemplo, ele vai pertencer tanto a A quanto a B. Somente assim que existe, a interseção só existe dessa maneira. Não tem como A pertence somente a A. Não. Para ter a interseção entre dois conjuntos ou mais, esses conjuntos têm que ter um elemento ali em comum, um elemento que pertence a todos eles. É essa ideia que a gente vai usar agora. Então vamos lá. A gente vai supor, né? Supondo que X pertence a esses dois conjuntos. A minha hipótese é essa. Bom, se X pertence a A menos A interseção B, ó, o conjunto A menos A interseção B, ele está considerando os elementos dentro de A e fora da interseção. Então, se X pertence a esse conjunto, ele está dentro de A, mas ele não está dentro da interseção entre A e B. Se X pertence a B menos A interseção B, ele pertence a B, mas não pertence à interseção entre A e B. Então, se X pertence a esse conjunto e a esse conjunto, ele não pertence, né, à interseção entre A e B. Ora, mas se X não pertence à interseção entre A e B, não tem como X pertencer a A e não tem como X pertencer a B. Né? Ou seja, se isso aqui acontecer, X não pertence à interseção entre A e B, consequentemente, o meu X não pertence nem a A nem a B. Essa ideia que X pertence a A e a B, na verdade é falsa. Se existe um elemento em comum entre esses conjuntos, então, na verdade, o X não vai estar nem dentro de A, nem de B. Sendo assim, não tem como esses elementos, como esses conjuntos, possuírem um elemento em comum. Essa ideia que
esses três conjuntos possuem um elemento comum é falsa, né? Eles são conjuntos disjuntos. A gente acabou de ver que eles não possuem elemento em comum. Sendo assim, essa propriedade ela vai ser útil. A gente vai usar agora. Se esses três conjuntos não possuem elemento comum, se a interseção entre eles é vazia, então a união entre eles vai ser a soma dos números de elementos de cada um deles, separadamente. A gente vai fazer isso agora. Então, a união entre esses três conjuntos, perceba que aqui eu coloquei dois conjuntos, mas essa fórmula, essa igualdade, ela é válida para 3, 4, 50, 100, N conjuntos, né? Aqui eu considerei três conjuntos. Então vamos lá. Números de elementos desse conjunto aqui. A menos A interseção B. União B menos A interseção B. União A interseção B. Isso aqui vai ser igual ao número de elementos de A menos A interseção B. Vou colocar aí embaixo para ficar melhor. Vamos considerar que essa soma, essa união aqui toda eu vou chamar de S. Só para não ficar repetindo, escrevendo toda hora isso, repetindo e tal. Então vamos lá. E essa soma aqui vai ser assim. N disso aqui é o A menos A interseção B mais N de B menos A interseção B mais N de A interseção B. Bom, beleza. Usamos essa propriedade aqui. Agora vamos usar a segunda. Note que o conjunto A interseção B, ele pertence ao conjunto A. É isso aqui. Essa parte preta aqui. Ela está dentro de A. Esse conjunto aqui está contido nesse. Então, a gente pode usar essa propriedade aqui. Se dois conjuntos, né, B está contido em A, então N de A menos B igual a N de A menos N de B. N de A menos A interseção B vai ser N de A menos o N da interseção entre A e B. Analogamente, a gente vai usar essa propriedade para cá. N de B menos o N de A interseção B. Quando eu pegar isso aqui, somar com isso aqui e somar com isso, né, esse menos N de A interseção B vai cortar com mais N de A interseção B. Isso aqui vai embora com isso. E aí o que vai sobrar? Vai sobrar N de A mais o N de B menos N de A interseção B. Isso aqui é quase a fórmula que a gente quer demonstrar. Falta só provar que isso aqui é igual a isso. Bom, vamos imaginar o seguinte. Se eu, olha só, aqui ó. B menos A interseção B. União com A interseção B. Se eu pego, olha só. Olha só. Se eu pego o B menos A interseção B, união com A interseção B, eu estou pegando isso aqui e juntando com isso aqui. Né? Pegando essa parte azul aqui
E juntando com essa preta, vai dar isso, esse azul todo aqui. Esse azul todo é o próprio conjunto B. Né? O conjunto B é esse azul aqui que eu marquei. Essa marcação toda aqui azul. Sendo assim, eu posso dizer que esse B menos A interseção B, união com A interseção B, é o próprio conjunto B. E, beleza, B, união com A menos A interseção B, B é isso aqui tudo. A menos A interseção B é essa parte aqui verde. Se eu pegar essa parte verde aqui, essa partezinha verde, e juntar com essa azul, vai dar tudo, vai dar esse total todo, essa união entre A e B. Sendo assim, essa união toda aqui, ela se resume a isso aqui. A N de A união B. Só que a gente viu que o N de A união B, né, é igual a isso aqui tudo. É igual a N de A mais o N de B menos o N de A interseção B. Como se queria demonstrar. Então, a gente nós acabamos de ver a demonstração da fórmula da união de dois conjuntos que nos permite calcular o total de elementos desses conjuntos. Uma vez que a gente conhece cada um dos conjuntos, uma vez que a gente já determina os elementos de cada um deles, a gente consegue achar a união entre eles através dessa fórmula aqui que a gente acabou de demonstrar usando duas propriedades fundamentais que são muito úteis na parte de conjuntos. Lembrando que essa fórmula aqui ela é válida não só para conjunto, mas ela funciona até para calcular a união de eventos. Na probabilidade, na estatística e na probabilidade, a gente muitas das vezes quer calcular a união de eventos. E essa fórmula aqui ela é bem útil para isso. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da explicação. Tentei destacar as partes mais importantes. Coloquei o diagrama só para auxiliar, né, a demonstração mesmo. É essa parte aqui. Essas propriedades são muito úteis. A gente vai usar elas mais à frente para demonstrar a união de três conjuntos. Não somente de três, mas 4 e N conjuntos. E assim, essa fórmula ela vai ser útil também para a gente resolver outras questões, várias questões de conjuntos. E aí mais à frente eu posso até fazer uma lista só de exercício desse assunto aqui. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um like, comenta aí embaixo, coloca sugestões, dúvidas, algumas questões que vocês queiram que eu faça, é só colocar aí embaixo. E compartilha também, né, para que outras pessoas tenham acesso ao conteúdo. Todo esse conteúdo aqui é gratuito, você não precisa pagar para assistir, e é um conhecimento que você ganha, tá adquirindo de graça, então vale a pena. Então é isso aí e valeu!